Como fazer o exercício a fundo, dando ênfase nos músculos do glúteo? Nesse vídeo eu vou te dar 3 estratégias práticas para você potencializar esse movimento. Vamos lá! A primeira dica prática que eu posso passar para você é para que você não afaste muito os seus pés. E eu vou te explicar então em detalhes, com detalhes biomecânicos, o que está acontecendo. Quando você afasta bastante os seus pés, imagine agora então aí o seu peso. Independente qual seja, 50, 60, 80, 100 quilos, a partir do momento que você afasta seus pés, de uma maneira geral, independente até se o pé está afastado ou não, seu corpo te projeta para baixo, né? Você tem uma massa corporal, a gravidade age sobre essa massa, te empurra para baixo, essa é a sua força-peso, e você, a partir do momento que você tem o contato no solo, você tem uma força de contato e uma reação do solo. Essa reação, ela é distribuída e ela é também, tem uma relação, ela é proporcional ao seu peso. Ou seja, você está sendo projetado para baixo, esse contato faz com que o solo te projete para cima, e caso, por exemplo, você pese, vamos fazer uma conta bem básica aqui, você pese 100 quilos, então você está com o peso, né, dividido, né, praticamente entre essas duas bases de apoio, você tem 50, como se fosse 50 quilos, aqui no caso nós teríamos em newtons essas forças, mas é proporcionalmente dessa maneira, como se fosse, então aqui, 50 quilos, né, te empurrando para cima nessa direção, e os mesmos 50 quilos empurrando você lá atrás, na ponta do pé aqui para cima. Então você tem essa divisão entre os seus dois pés, as suas duas pernas, essa reação do solo. E quando você afasta bastante, quase que obrigatoriamente essa divisão ela fica proporcional, fica praticamente 50-50. Mas veja só, a partir do momento que a sua perna está bem lá atrás, se você tem uma grande força agindo aqui no seu pé, empurrando o seu pé nessa direção, como eu estou mencionando, posicionando esta força aqui, é como se, equilibre por favor só na perna da frente, pode segurar na barra aí, é como se então essa força estivesse projetando essa perna para cima, dessa maneira. E o que acontece? Para você reagir contra esta força que está empurrando então esse pé nessa direção, você precisa contrair o seu quadríceps e flexores do quadril, tipo pessoas maior, reto femoral, para que você vença essa força. Então observe, essa perna de trás, ela apoiada aqui no solo dessa maneira, ela muito dificilmente, praticamente impossível você contrair glúteo da perna de trás. Por isso que esse grande afastamento, ele não é bem visto nesse sentido. Se você quiser dar ênfase em glúteo, a minha melhor sugestão é essa aqui então. Vira de frente para mim, por favor, Ju. Aqui eu quero os dois pés mais próximos. Por quê? Porque com os pés mais próximos, aqui vem inclusive a segunda dica. É você projetar o seu corpo praticamente todo em cima da perna da frente. Perna de trás, ela basicamente te dá um apoio, ela te dá um suporte para você ter mais equilíbrio no movimento. Então é importante que aquela perna te auxilie no equilíbrio do movimento. Mas eu não quero que aquela perna exerça grande esforço muscular nessa perna, afinal, como eu mencionei, será um esforço mais direcionado para quadríceps, reto femoral, por exemplo. Nesse caso, a perna da frente, aqui sim nós teremos uma ação maior de glúteo. Por isso, então, a segunda dica, como eu mencionei, é projete o seu corpo em cima da perna da frente, como se todo o seu peso, como eu tinha mencionado, 50, 60, 70, 100 quilos independente, você projeta ele em cima desse pé. Você praticamente, aquele seu pé lá de trás, é como se ele tivesse, quase como se ele estivesse no ar. Assim, ele está lá praticamente para um apoio. Feito isso, nós vamos então para a nossa terceira dica, para unir então todo esse raciocínio. A terceira dica aqui é, a partir do momento que você está com o peso do seu corpo sobre a perna da frente, o foco aqui está em empurrar o calcanhar no solo. Mas atenção aqui porque eu vou te dizer, não é para você empurrar o calcanhar e levantar a ponta do pé, como se quisesse apenas apoiar o calcanhar no solo. Não, a base, os dedos do seu pé são extremamente importantes, inclusive para dar mais base, para distribuir esta força anteriormente, essa força que vem do solo. Então é importante que o seu pé tenha um tripé, né? Uma base em 3 apoios, uma no calcanhar, uma na base aqui do primeiro metatarso e uma na base aqui do quinto metatarso. Os dedos podem abrir, manter ele no solo assim como está, ótimo. Nessa posição, a sua intenção principal vai estar localizada no calcanhar. Quando você faz o movimento com o peso projetado então na perna da frente,
uma base mais estreita, peso na perna da frente, projeção ou intenção de força no calcanhar, você consegue sim um vetor de força, esse vetor de força de reação mais intenso e mais bem posicionado aqui, para quê? Para que haja esforço no seu quadril. Lembre-se, o seu joelho não pode avançar aqui muito, né, da mesma maneira, até porque se o seu joelho avança muito, a força ela passa a estar mais na ponta do pé. Os dedos começam a ser mais projetados no solo se o seu joelho avança, ok? Inclusive, o que eu não quero é que você faça com o apoio nas pontas dos pés. Eu quero o apoio principal, a intenção de força, como se você estivesse realmente recebendo essa força do solo no calcanhar. Então, os dedos ficam apoiados, você tem uma base boa, principalmente a força aqui no seu calcanhar, o joelho não avança tanto no movimento, justamente para isso também, e o corpo nessa perna da frente. Vejam, são detalhes biomecânicos onde nós conseguimos posicionar bem esse vetor de força que é da reação do solo aqui nesse caso, e ele acaba ficando mais intenso nessa perna, afinal a gente reduziu a intensidade lá na perna de trás, e também nós conseguimos, abaixa um pouquinho mais aqui para mim, por favor, aí, nós conseguimos então tentar, com todas essas estratégias, reduzir a distância entre o joelho, a articulação do joelho, e aumentar a distância, o braço de torque ou o braço de momento para o quadril. Fazendo isso, nós conseguimos então exigir mais dos músculos que envolvem o quadril, nesse caso, na extensão aqui do quadril, principalmente glúteo máximo. Se o seu foco é trabalhar glúteo máximo, não fique com aqueles ângulos como se fossem ângulos mágicos, né? Ah, não, eu vou ter que fazer aqui a mais ou menos 90, o espaçamento entre pernas é X, ou deve ser feito dessa maneira, ou deve ser feito de outro. Não. Tome cuidado com essas determinações, porque o que nós encontramos e o que a biomecânica nos explica são essas forças que agem sobre o nosso corpo, e o nosso corpo reage a essas forças. Se você consegue aplicar bem essas forças, né, independente se você está com carga ou não, inclusive, você consegue gerar sim um bom estímulo para os músculos que você deseja. Independente qual seja o seu foco, se o seu foco é saúde ou se o seu foco é hipertrofia, inclusive, desse músculo do glúteo máximo, como eu mencionei, esse é um ótimo exercício e bem executado, ou seja, vai depender exclusivamente da sua execução ou da sua orientação. Fica com essas 3 dicas aqui, então, e se quiser aproveitar e dar mais ênfase em glúteo, então, aproveite essas estratégias biomecânicas na sua prática e na sua orientação profissional.